Bem, nós estamos juntos mais uma vez e, como não poderia deixar de ser, não existe nenhum outro assunto mais importante nesse momento do que se estar preso em casa por conta do coronavírus. E aí as pessoas ficam na dúvida, tanto pessoas físicas como sociedades profissionais, ficam na dúvida do que falar, do que você vai fazer com seus filhos nessa época. E as questões são como eu conto para o meu filho, como eu faço ele ficar menos ansioso com a questão do coronavírus. Bem, então aí nós vamos ter que dividir o que nós pensamos em alguns aspectos. Primeiro, a primeira coisa que você vai ter que descobrir é que você tem filhos. Você esqueceu de que tem filhos há muito tempo. E nesse momento, você não pode terceirizá-los nem para a escola, nem para babá, nem para os avós. Se você continua terceirizando para as babás, eu acho que aí é o primeiro ponto de você refletir, porque você já está passando uma imagem fantástica para ele de que o mundo é dividido em duas classes de pessoas. Os que têm dinheiro e por isso podem se proteger, e os que não têm muita coisa e por isso têm que se submeter à vontade dos primeiros, mesmo correndo riscos. Então esse é o primeiro ponto para você refletir. Caso esse não seja o seu problema, você está com um problema seguinte, que é, você vai ter que descobrir que você é pai e mãe. Isso significa que você vai ter menos tempo para brincar com o Facebook, menos tempo para mandar fazer selfies e postá-las, menos tempo para assistir televisão, menos tempo para cuidar de uma porção de coisas, por uma razão pura e simples. Crianças confinadas em ambientes restritos têm muito mais dificuldades do que adultos. Por quê? Porque elas têm menor controle de impulso e maior necessidade de gasto de energia. Então elas vão demandar muito mais cuidados do que você. Terceiro lugar, a questão da ansiedade dos coronavírus. Me poupe, crianças são crianças. Não são adultos em miniatura. Então, se na maioria das vezes nem você sabe direito o que é um vírus, você não vai tentar explicar o que é um coronavírus para a criança. Falar que é uma cápsula proteica com um material genético. Me poupe, você não vai perder tempo explicando isso. Inclusive, porque crianças não são uma classe homogênea. Uma criança de 4 anos é diferente de uma de 8, como nós já vimos, e diferente de uma de 12. Então você vai explicar, guardando na sua cabeça algumas questões interessantes, que é assim. Primeiro, uma criança demanda explicação. Você explica o que ela quer, quando ela quer e como ela quer, e não o que você quer. Falo isso porque senão algum de vocês vai ficar pensando que vai reservar uma hora do dia para dar aula sobre coronavírus e a situação atual para os seus filhos. Isso é um absurdo. Bem, então eu vou explicar de acordo com aquilo que elas entendem e que elas demandam. Né? Não vou fazer como uma determinada mãe que depois de a criança de 4 anos perguntar para uma mãe grávida onde estava o bebê e ela explicou todos os mecanismos de concepção, de gestação, de parto, para ao final o filho pedir para ser pego no colo, mandá-lo abrir a boca e dar um tchauzinho para o irmão. Senão vocês vão fazer isso, perder tempo e não servir para nada. Então vocês vão explicar exatamente o que ele entende. Que é um bichinho que causa uma doencinha parecida com uma gripe. Não importa se é verdade ou se é mentira, você vai explicar de um jeito que ele compreenda. E que ele precisa tomar alguns cuidados, que não são nenhum cuidado excepcional. O único cuidado excepcional é eu ficar em casa. Os outros ele já devia saber, porque você já devia ter ensinado que assim você precisa lavar a mão direito, tomar banho, não enfiar o dedo no olho, no nariz, na boca. Por quê? Porque os bichinhos que estão nas mãos vão para esses lugares, né? Lógico que eu estou pensando numa criança pequena, porque é mais difícil explicar para ela do que para um pré-adolescente ou para um adolescente. Né?
Então você vai explicar esses cuidados. E você vai explicar que esses cuidados são importantes para não passar para as pessoas mais velhas, porque eles são mais resistentes e vão ficar muito menos doentes do que o vovô e a vovó. E como eles gostam do vovô e da vovó, a gente vai tomar cuidado com eles. Por isso que a gente não vai visitá-los. Né? Então a explicação é simples. Não precisa ser como faz a televisão, que aliás acho péssimo para matar o horário da criança nesse momento, que fica dando informações a cada 15 minutos para avisar que morreu mais um indivíduo no norte do Afeganistão. A criança não precisa disso. Aliás, eu discuto se você precisa disso, mas a criança com certeza não precisa. Mas acho que a parte mais difícil e que nenhuma sociedade fala e ninguém quer falar é o que você vai fazer com seu filho, você que está totalmente desacostumado a ficar com ele, que fica olhando no seu celular até enquanto almoça no domingo no restaurante junto com ele. O que você vai fazer com ele em casa? 24 horas por dia, hoje completando 15 dias. O que você vai fazer nos próximos 15? Talvez seja a hora de descobrir o que é seu filho. Os medos que ele tem, você pode conversar com eles. Se ele for muito pequeno, não vai adiantar, não. Talvez você tenha que fazer isso com eles, desenhando, inventando histórias junto com ele, porque não é você só contar história. Brincando com ele, com os brinquedos que ele gosta e que ele sabe. Não, você não vai me falar que você vai jogar xadrez com ele. Né? Por que eu estou falando isso? Porque são formas de a criança aliviar a ansiedade. Falar. Brincar, imaginar, estar com as pessoas que ela gosta. Né? Talvez esse seja o exercício mais difícil que você vai ter que fazer. Ficar com seu filho. Contar histórias para o seu filho. Incrível, descubra que você pode conversar com ele desde que você desça até o patamar dele e não exija que ele suba até o seu para conversar sobre o mercado de capitais e os grandes prejuízos financeiros que vão acontecer com a epidemia do coronavírus. Descubra que você talvez possa até vibrar com ele assistindo ou comentando uma história qualquer. Pode ser desde a Branca de Neve até o Robin Hood. O que for adequado para a idade dele, e isso ao menos eu espero que você saiba o que é e não precise ficar assistindo a televisão para saber. Né? Talvez isso você descubra um universo interessante que dá para ensinar o seu filho a pensar, ter crítica, ter menos medo do coronavírus, aguentar mais a restrição ambiental e, pasme, talvez você possa sentir que isso é prazeroso. Experimente. Voltamos posteriormente.